A seguir, os avanços da ciência e da investigação na Europa em Futuris. As alergias e as intolerâncias alimentares podem tornar gestos como estes uma autêntica dor de cabeça. É o caso desta família que vive em Norwich, em Inglaterra. Náuseas, vômitos e erupções cutâneas são alguns dos sintomas. Um problema de saúde pública em crescimento na Europa. Somos aquilo a que se pode chamar uma família atípica, ou seja, com muitas alergias e intolerâncias alimentares dos dois lados da família, do meu e do meu marido. A alergia alimentar atinge cerca de 4% da população em geral nos países industrializados. Nesta família inglesa, o filho Luck é o mais sensível. Peixe, leite e frutas estão banidos das refeições. Na cozinha, todo cuidado a pouco para evitar as reações alérgicas. Ele apresenta várias intolerâncias alimentares, o que significa que o próprio corpo reage de forma negativa a diferentes produtos alimentares. Você sente-se como se estivesse na terra de ninguém, já que não há quem possa realmente fazer muito para o ajudar. Você sente-se perdido. A doença alérgica é uma teia complexa de células e substâncias químicas que envolvem vários órgãos do corpo humano e para a qual não há ainda um tratamento ou medicamento isolado. A poucos quilómetros da casa desta família inglesa encontramos, através do projeto Europreval, o Instituto de Investigação dos Alimentos. Coordenado por Claire Mills, o projeto estuda as alergias alimentares a nível europeu, procurando melhorar a qualidade de vida dos milhões de pacientes. Há diferentes tipos de reações aos alimentos. Algumas pessoas têm, por exemplo, uma enzima que provoca a intolerância à lactose e que impede os pacientes de poderem beber leite. Há outro tipo de intolerância que envolve o glúten, chamada a doença celíaca, que é uma reação imunitária. Neste caso, as pessoas não podem comer trigo ou qualquer tipo de produtos com glúten. Estas são completamente diferentes das alergias mediadas pela imunoglobulina E, consideradas especiais, dado que alguns indivíduos podem ser confrontados com uma reação severa e ameaçadora chamada anafilaxia. Mas a distinção entre a dificuldade de assimilar um alimento e a alergia propriamente dita nem sempre é fácil. A reação alérgica assenta numa disfunção do sistema imunitário. Uma substância sem perigo é vista pelo organismo como uma ameaça. No primeiro contacto, as células imunitárias produzem as imunoglobulinas E, anticorpos que se vão fixar em células da pele e mucosas. No segundo contacto com os alérgenos, estas células libertam substâncias químicas como a histamina que vão provocar a reação alérgica. Os sintomas são por vezes graves, vermelhões, inflamações até ao choque anafilático que pode ser mortal. Até mesmo os vestígios de determinados ingredientes podem provocar alergias. Entre os mais conhecidos encontram-se as nozes, os ovos, o leite, o peixe e os crustáceos. O número de pessoas com alergias registrou um aumento nas últimas décadas do século XX. Os estudos mais recentes revelam que as crianças são as mais afetadas, sobretudo as que têm menos de 3 anos de idade. O Hospital Central de Viena, na Áustria, é um dos parceiros do projeto Europreval. Aqui os investigadores procuram compreender as causas das alergias e melhorar o diagnóstico. Para encontrar os alérgenos responsáveis pela alergia, o médico precisa de conhecer o histórico do paciente. Segue-se a análise ao sangue ou ainda o teste cutâneo. Depois de uma pequena picada, coloca-se diretamente sobre a pele os alimentos suspeitos ou uma solução com possíveis alérgenos. Cerca de 20 minutos mais tarde, analisam-se as reações. Die Nahrungsmittelallergie ist eine sehr häufige Allergie. A alergia alimentar é muito frequente, sobretudo combinada com alergias ao pólen. É frequente encontrarmos reatividade cruzada. Assim, pessoas sensíveis à bétula reagem da mesma forma a certas proteínas encontradas nos alimentos. É o caso, por exemplo, desta paciente que reagiu de forma positiva, reconhecendo as mesmas substâncias na maçã, cenoura e pêssego. O aumento das alergias reflete a dificuldade em identificar a origem das mesmas. Detectar as substâncias que provocam alergia é o objetivo dos investigadores. Para o efeito, a equipa isola os alérgenos para melhor estudar as suas propriedades e estrutura, uma técnica que permite desenvolver métodos de diagnóstico mais fiáveis.
Nesta espécie de biblioteca em Viena estão catalogadas as principais substâncias capazes de provocar alergias na Europa. Não é à comida que o paciente é alérgico, mas sim à proteína. Se tivermos em conta essa situação e fizermos diagnóstico completo do paciente, é possível fornecer melhor informação. Tentamos incluir as origens das alergias mais relevantes para os europeus, como as da maçã, avelã ou amendoim. Mas queremos também integrar outras que consideramos importantes para diferentes grupos de pacientes, como a mostarda para os espanhóis, as sementes de sésamo para os ingleses ou o aipo para os alemães, suíços ou austríacos. Entre os vários parceiros do projeto Europreval encontra-se a austríaca BVC Genomics, com uma forte posição no setor da biotecnologia. Graças à capacidade tecnológica, a empresa poderá revolucionar o diagnóstico das doenças alérgicas. Para já e com menos testes, é possível detectar os agentes responsáveis pelo problema. A nossa estratégia passa por colocar toda a informação num único chip. Assim, um paciente pode ser submetido de uma só vez a todos os alérgenos que possam ser relevantes na Europa. Tal como o Europreval, a atenção está virada para as substâncias alimentares. Com um diagnóstico convencional, não podemos fazer todos os testes devido à quantidade de sangue necessária e aos custos elevados. Este tipo de sistema é barato e preciso, o que leva a crer que o futuro do diagnóstico passe por aqui. A investigação poderá também ajudar os profissionais do setor agroalimentar a fornecer uma informação mais completa ao consumidor, nomeadamente na etiquetagem dos produtos. A partir de amostras standardizadas enviadas de toda a Europa, os investigadores procuram analisar a evolução das alergias alimentares e o tipo de alimentos associados. Os primeiros resultados levantam novas questões, como explica a coordenadora do projeto. Os resultados preliminares mostram maior incidência de alergias alimentares em países como a Suíça e a Holanda do que na Bulgária ou Grécia, o que nos leva a perguntar porquê. Com esta heterogeneidade, podemos desenvolver estudos para tentar responder à questão. Talvez isto nos ajude a compreender no futuro porque é que algumas pessoas têm alergia e outras não. Este conhecimento é fundamental para encontrar a cura em vez de dizer ao doente para evitar um alimento.